Como a gente conversou no último ApoCast sobre definição de processos, como que a gente passou isso na Integrar e passa até hoje nas atualizações, a gente resolveu gravar esse episódio focado a como mapear e fazer a automação de processos em 5 passos. Eu acredito que seja, quem sabe, um pouquinho mais ou menos, depende da empresa, mas a gente chamou para bater esse papo com nós o Emerson e o Anton. Ambos, Emerson, para quem não conhece, ele é empreendedor, consultor e desenvolvedor, cofundador da empresa Pi, é uma startup que vai ser lançada, então a gente não pode falar o nome ainda, bacharel em sistemas de informação pela Universidade de Joinville, Univille, já está com 10 anos aí de experiência em desenvolvimento de sistemas para gestão de negócios, atua como consultor na automação de processos, gestão de projetos e a área de sistemas de tecnologia. Depois disso, não vai conseguir falar teu currículo, né, Anton? É isso aí. Se quiser me apresentar, o que eu falo? Tem muita coisa para botar. Anton? E aí? Sou supervisor da equipe de soluções web aqui na Integrare. Sou mais um novo sócio também, né? Novo sócio desse projeto aí da startup que está saindo e também estou cursando programação visual na faculdade. Está no último ano, né? Se Deus quiser, sim. É isso aí. Então a gente trouxe, como a gente sabe que esse é um assunto extremamente importante, porque os clientes que procuram, inclusive, a Integrare, buscam a Integrare como uma solução, parece que como algo prescritivo que a gente vai fazer para eles, para gerar resultado, e muitas vezes o resultado da empresa não depende só da venda, ou só do marketing, ou só de alguma área isolada e específica. Depende de uma série de coisas, uma série de fatores, e um deles, um dos mais importantes, é o mapeamento e a automação de processos, principalmente para empresas que querem escalar. É isso aí? Vamos nessa. Emerson, quer falar alguma coisa? Cara, tu já falou aí, já me apresentou, né? Então, é isso aí. Só falando um pouco ali de mim também, né? Então, na verdade, esses 10 anos aí foram de tudo um pouco, né? Por isso que eu me declarei como empreendedor, consultor, desenvolvedor, porque realmente fiz várias funções, mas gosto muito aí da parte de tecnologia unida aos negócios, né? Às empresas, no desenvolvimento das empresas principalmente. Também queria agradecer pelo convite, né, de poder estar aqui e compartilhar um pouco da minha experiência com vocês, né, com as pessoas e principalmente porque realmente acredito que os processos fazem muita diferença aí no dia a dia das empresas, né, então poder compartilhar um pouco com vocês. Legal, seja bem-vindo. E vamos iniciar. Quando tu começou numa empresa de tecnologia ali, que a gente... foi quando a gente se conheceu, tu trabalhava lá ainda, né? Só contextualiza um pouco o que tu fazia lá. Tu iniciou já na parte de supervisão de projetos, era uma empresa de tecnologia, né? Desenvolvia softwares, né? Sim. Esses 10 anos, na verdade, não foram só na parte de gestão de processos, né? Então, comecei com o desenvolvimento de sistemas voltado para negócios. Falo negócios em geral porque eu trabalhei com ERP, com outros tipos de plataforma para empresas, né? Uhum. Mas a minha experiência maior, aí foram em torno de 6 anos, desses 10 anos, foi na última empresa que eu trabalhei, na parte de automação de processos. Então, eu comecei como consultor, desenvolvedor, a gente chama de consultor, mas na verdade faz tanto o mapeamento quanto a automação dos processos. Uhum. Então, esse era meu papel. Depois, no decorrer, né, dos anos, eu atuei como gerente de projetos, então gerenciando os projetos de automação, né, dos projetos específicos dessa empresa. Nesse contexto, eu atuei em várias empresas de segmentos diferentes, então isso me possibilitou também
trabalhar um pouco de cada ramo, né? Empresas conhecer um pouco de cada processo, né? De atividades diferentes e aí unido com a área de tecnologia. Então, além de gerir esses projetos de automação de processos, a gente desenvolvia também customizações para melhorar aí o dia a dia das empresas. As empresas contratavam esse serviço e quando tinham um problema e vocês iam lá com a plataforma base da empresa e adaptavam essa plataforma à realidade da empresa? Exatamente. O termo, né, correto é o BPM, né, o sistema de automação de processos BPM, e com esse sistema é possível automatizar processos que são normalmente feitos de forma manual nas empresas, né? Então, hoje, às vezes as pessoas não têm nem a consciência de que a empresa dela é baseada em processos. Muitas das empresas, às vezes, até não têm essa consciência. E quando eu falo empresas, no modo geral, empresas tanto pequenas quanto multinacionais. Inclusive, recentemente, né, antes de sair dessa empresa, eu atuei em alguns projetos que eram de multinacionais, que estavam agora ainda implementando algum sistema de automatização. Mas isso, aos poucos, aí a gente já vê que vem criando força, né? As empresas estão tomando consciência do resultado que pode ter, né, aos negócios aí a automação dos processos. Engraçado que ontem de tarde tu falou que tem empresas grandes, né, multinacionais, que não tem a questão dos processos, e ontem, acho que eu comentei contigo, que tinha uma empresa ali que eu estava conversando com eles, tinha na faixa de 90 funcionários mais ou menos, e por incrível que pareça ainda usavam planilhas, né? Com certeza. A aceitação desses projetos, principalmente as empresas grandes, como é que era feito? Tinha um plano para a implantação disso para as pessoas dentro? Assim, existem várias formas de abordar o mapeamento dos projetos, né? Várias formas de se trabalhar. Até a gente comentou, né, 5 passos aí, cinco passos para mapear e automatizar esses processos, que é o que a gente vai falar um pouco aqui. São os principais. Claro que isso ainda pode se dividir em vários outros passos, dependendo da organização, dependendo da quantidade de processos, né? Então, isso pode variar, mas eu trouxe aqui, né, alguns que eu achei interessante, que eu acredito que são os macros, né? São os principais. Como, então, conseguiria compartilhar como iniciar esse processo na empresa? Show de bola, vamos lá. Bom, então o primeiro passo, aí já falando um pouco de como começar esse trabalho, né, nas empresas, é definindo as pessoas responsáveis pelos processos. A gente chama de Key Users, né, ou usuários-chave. Então, os usuários que realmente executam o processo no dia a dia. Por quê? Porque é muito comum, um dos erros aí das empresas cometerem de o gestor, o líder ou uma pessoa responsável por processos, ela desenhar os processos sem consultar, às vezes, o usuário que está lá com a mão fazendo o serviço no dia a dia. E isso acaba gerando uma visão distorcida do que é o processo. A pessoa imagina que o processo é dessa forma, mas no dia a dia tem várias atividades que são realizadas que às vezes quem está gerenciando ou em uma outra equipe não consegue visualizar. Então, por isso que o primeiro passo é conseguir trazer essas pessoas para perto, para começar o mapeamento dos processos. Isso foi um erro nosso lá no início, quando a gente começou a fazer os processos aqui no Integrar, né? Quando a gente começou a migrar para uma ferramenta. E quando me abrir espaço para mim, né, que eu gosto bastante dessa parte de criação dos processos, de automatização dos processos, né, me interesso muito por isso. E quando eu tive espaço para fazer o meu primeiro, para planejar alguma coisa, eu não fiz essa parte de definir quem são os usuários que vão participar desse processo. E eu estava com a cabeça muito fechada só em 2 setores dentro da empresa, que era o design e o web design, né? E eu não sabia a importância dos outros, assim, eu não sabia os inputs que eles precisavam, né? Só aqueles.
só os meus. Então eu montei um processo que só abrangeria o design, o setor design de web design. Não pensei nos outros. Agora, se eu tivesse definido antes, realmente, como ele falou aqui, os usuários-chaves, consultado as pessoas, talvez eu conseguiria um resultado melhor. Mas vamos supor, trazendo para a realidade até que a gente comentou no outro podcast lá, que, vamos supor, eu me considero muito mais CEO de produto. Então, eu sim vou ver uma necessidade de mercado e vou querer fazer a correção do produto dentro da empresa. Tu acha que essa correção do produto não gera ruído na questão do processo? Melhora, piora? Porque pensa assim, vamos supor, eu pego alguma coisa de fora da empresa, vamos supor, eu estou lá numa reunião comercial, vi alguma análise comercial, vi alguma tendência de mercado, meu papel é direcionar a empresa para o futuro, vou lá, vou mudar o produto, porque eu vi essa necessidade. Então, para mudar o produto, como a gente já tem os processos estruturados, a gente precisaria redesenhar, digamos, de forma mais simples, os checklists do processo ali. Isso causaria ruído, tu acha, no setor? Não? Existe uma forma mais simples de fazer essa alteração nesse processo? Não? Não, assim, como você tem autoridade sobre o processo, você conhece, se você vai dar uma sugestão, é porque você conhece o processo. Então, isso já te habilita a dar pitaco, digamos assim, né, a sugerir melhorias. Mas isso até já entra no terceiro ponto. Eu vou falar do segundo antes, porque assim, esse primeiro ponto, que é os usuários-chaves, né, que eu comentei, ele é utilizado agora para o segundo ponto, segundo passo, que seria identificar os processos, o estado atual deles. A gente chama de as is, né, no mapeamento de processo. Então, como ele é hoje? Aí que o key user ele entra muito ainda nesse momento de mapear como ele está hoje atualmente, antes de sugerir uma melhoria. Claro, você, independente do teu papel, se você participa do processo, conhece ele, você pode participar dessas melhorias, tranquilo. Uma coisa que assim também às vezes é interessante, dependendo do tamanho da tua empresa, às vezes não compensa você trazer, por exemplo, todos os usuários do setor X. Aí, por isso que o nome é Key User, né? O usuário-chave. Então, você trazer a pessoa que mais conhece do processo naquele setor. Isso é bacana. Porque senão também vai começar a cada um dar a sua opinião e aí vira um caos. Então, também tem que cuidar com isso. Geralmente, tu acha que são os líderes dos setores? Supervisores, gerentes? Sim, costuma ser, mas não necessariamente. Porque pode ser que um gerente do setor, às vezes, ele não está operando no processo todo do setor dele. Mas sim, geralmente costuma ser algum líder. Então, esse é o passo 2. E aí, já falando do passo 3, que seria o que tu comentou, que é a parte de propor melhorias. Só vamos ali no passo 2. O passo 2 comenta que é identificar os processos, né? Então, a identificação dos processos, para ficar claro também para quem está ouvindo, é tu conversar com essas pessoas envolvidas no processo, fazer a gente está usando umas terminologias mais simples, né? Mas vamos supor, fazer a listinha de mercado do que o processo é, perfeito, mapear ele, desenhar tudo certinho, aí passar para o próximo passo. Exatamente, é isso mesmo. O segundo passo é isso. Com os usuários-chave, facilita a identificação dos processos, gerar um checklist, uma listinha aí de mercado, como tu disse mesmo, para tu ter todos os processos. E aí, depois a gente entra na priorização, mas eu vou falar na sequência um pouco sobre isso também. Então, o terceiro passo, né, agora, então a parte de analisar o estado atual dos processos e propor melhorias, que aí é o que a gente chama as is to be, né? Então, como ele era e como ele vai ser, o estado futuro dele. Aí entra muito os insights. Então, você, no segundo passo, tu mapeou, tu já consegue visualizar o teu processo. Aí, até como dica, né, existem ferramentas de mapeamento de processo. Normalmente, tu consegue, através do fluxograma, né, vamos falar assim, mais básico, o fluxograma é um dos desenhos mais utilizados para tu entender as fases do processo. O fluxograma, eu posso usar, é um mapa mental.
pode usar, aí tem várias formas de se trabalhar isso. O próprio Design Thinking, fluxograma normal, UML, né, mapeamento, né, de processo, linguagem BPMN, que é as notações de fluxograma também. Então existem várias formas, mas assim, de forma básica é colocar o desenho na parede para que todo mundo consiga visualizar o processo. Tá certo. Quando tu fala ali em BPMN, tu não acha complicado, por exemplo, nós hoje já temos uma estrutura de gestão. Quem sabe agora começar a entrar em processos mais complexos, seja a hora, digamos assim. Mas para empresas que estão iniciando do zero, tu já querer começar com uma estrutura maior, com um processo mais fechado, digamos assim, é isso aqui, deu, tu acha que é a melhor solução? Não, realmente, eu acredito que isso tem que ser feito de forma gradual, né? Então, até um dos conselhos que eu dou também sempre é começar com processos pequenos. Pode ser até o teu processo principal, que normalmente costuma ser um processo maior, ou os principais processos, porque você quer gerar um valor agregado maior já na implementação disso. Mas começar ele de forma mais simplificada. Né? Então você vai começar ele às vezes sem muita automação, sem muita integração, né? mas dar esse pontapé. E aí, claro, a gente falou de BPM, né? Mas também a gente, hoje existem várias ferramentas no mercado, né, para automatizar os seus processos. E uma das visualizações que as ferramentas usam também, além do próprio BPMN, é o Kanban. Né? Inclusive é o que vocês utilizam aqui também. Sim. O Kanban é uma visão, para começar, é o que inclusive eu sugiro muito, porque traz uma modelagem mais simplificada. Sim, simples. Né? A visualização também é muito mais simplificada. Uma vez tu tentou trazer o BPMN ali. Então, isso que eu até queria comentar. A gente aprendeu, acho que lá no início, BPMN, todos os padrões, desenhar era algo muito custoso, que era isso, tipo, tu vai começar com algo grande, algo muito técnico, que é algo que não precisa agora. Tu pode fazer isso no fluxograma ali, tu pode usar uma ferramenta simples, pode usar nem que seja num Paint, mas tu tem que desenhar o teu fluxo de trabalho. Né? Lembrando que até a estrutura, que isso daí que tu comentou, que vai se tornar muito complexo, até a estrutura de contratação do teu início de projeto influencia na estrutura de modelo de gestão que tu vai influenciar. Tu vai aplicar, por exemplo, se a gente contratar, que a gente comentou também, que a gente iniciou muito com pessoas júniores, tu querer colocar alguma coisa muito complexa, muito provavelmente a aceitação dentro da tua gestão vai ser bem baixa. Então. E aí a gente cresceu, a gente criou, padronizou os processos, criou outros processos e criou tudo nessa linguagem mais simples, né? Só que a gente chega num nível que a gente está com tanto processo já que a gente começa a ter que pensar nisso lá na frente, geralmente quando a gente precisa documentar. Aí quando documentar um negócio mais técnico numa empresa maior, né, com mais gente, aí eu começo a ver a importância nessas linguagens do BPMN, por exemplo, para tu começar a padronizar o jeito que tu padroniza as coisas, né? E além, lá na frente eu acho que não tem como escapar muito disso. Tu precisa padronizar o jeito que tu padroniza. No começo realmente tem que ser algo mais leve, tem que ser algo mais que até é fácil engajar as pessoas, que tu mostrar um negócio daquele do BPN que é tipo é um negócio não dá para ver aqui, né? Algumas pessoas não conseguem ver, mas tu mostrar algo daquilo que é cheio de regrinha, triângulo, quadrado, quando fazer isso aqui assusta. Eu quando vi no começo eu também fico um pouco, meu Deus, eu quero fazer só um negocinho fluxo mais linear, né? O BPMN ele permite ramificar ao infinito e além, né? Então gera uma complexidade maior, às vezes na hora de mapear mesmo. Eu acho que tem que ver muito o custo-benefício do negócio mesmo, tem que ver o custo-benefício. Exato, é o que eu ia falar. Porque a longo prazo é bom, né? É muito bom, mas no início até tu pegar, né? Acho que depende do tamanho da empresa também, né? O tamanho da empresa, eu acho que isso vai influenciar bastante, né? Da consciência da gestão que a empresa tem. Hoje eu acredito que se eu fosse pegar esse modelo eu não conseguiria fazer sozinho.
Só que eu sei que eu respeito isso em mim, sabe? Eu sei que é um processo de construção que eu vou ter que ter daqui a um tempo. Hoje os processos da empresa, sim, até onde a gente evoluiu, veio boa parte de mim também. Mas eu sei que daqui para frente eu vou ter que me esforçar bastante para aprender. Então eu não excluo a possibilidade de aplicação disso, mas eu respeito que no momento seria muito custoso para mim conseguir aplicar. Então, por isso que eu acho que o processo nunca se consegue ser feito sozinho também, né? Não, realmente o processo ele depende de várias pessoas, né? Então dificilmente, não vou dizer que não, né? Mas dificilmente você sozinho vai pegar e vai fazer tudo e implementar e eu acho que não faz sentido. O processo ele realmente depende dessa construção com mais braços, né? Com mais pessoas aí trabalhando. Até porque se tu for pegar tu aplica, eu vejo isso pela experiência que a gente tem. A gente tá falando, o Emerson no caso viveu isso dentro de um sistema praticamente, né? Tu modelava isso para grandes empresas e a gente viveu isso do zero como pequena empresa, se tornando maior e tudo mais, né? Acho que vem de duas realidades diferentes, mas que se cruzam, né? Em algum momento se cruzam. Se tu pegar a questão da estruturação do processo, tu começou pelo Kanban, tu foi evoluindo, como tu saber que... Porque tu estrutura... Vamos lá, deixa eu reformular minha pergunta. Estruturei o Kanban inicial, certo? Muito provavelmente aquele Kanban inicial não vai ser o modelo exato para minha operação. Muito provavelmente ele vai mudar, certo? Só que as mudanças vêm da aplicação e da operação, no dia a dia, no bate-bate, que é o que eu até comentei, eu gosto de falar que, vamos supor, a gente monta processos para ver desmoronar no outro dia, né? Quando bate de frente com a operação. Então, aí que entra, vamos supor, tu é o responsável pelo projeto, mas tu não vai conseguir operar o processo dentro do comercial, dentro de compras. Então, coloquei a estrutura base. Os detalhes disso daí têm que ser corrigidos pelo pessoal do setor? Então, depende muito da estrutura da empresa, né? Mas normalmente tem alguém responsável pelo projeto de automação, né? No caso de vocês, acho que o Anton que assumiu aí a bandeira, né? Então, normalmente essa pessoa vai acompanhar o processo rodando e aí sim é um ciclo contínuo. No começo provavelmente vão ter mais ajustes a serem feitos até o processo, né, atender a realidade da empresa, e depois aí entra no ciclo PDCA, né, que é um ciclo de melhoria contínua, planejar, fazer, verificar e agir. Então é um ciclo realmente. O processo ele nunca vai estar pronto. Ele vai estar, claro, pronto uma primeira versão para poder lançar ele, para poder colocar em prática, mas ele vai ter sempre incrementos de melhorias que tem que ser feito, né? E isso está muito claro para o Emerson, assim, na questão de que, como eu falei, tu veio de uma realidade de empresas extremamente grandes que sabem que precisa disso, mas a questão da consciência da empresa do pequeno pro médio ali, do médio pro pequeno, que é mais ou menos as empresas que a gente atende na Integrare, eles não têm, eles acham que vão contratar, a maioria, né, não é todos obviamente, que vão contratar, por exemplo, a Integrare para implementar algum processo de vendas, algum processo lá dentro, ou o próprio Emerson, beleza, e que tu vai operar o processo, quando na verdade tu vai desenhar um processo inicial. E a operação do processo, na correção, no passo a passo e tudo mais, vai vir de dentro da empresa. Sim. Só que daí, quando tu pega pessoas despreparadas, o que tu fazem? Que é a maioria da realidade da gestão brasileira. Sim, é uma dificuldade realmente.
Aqui, até comentar, acho que não ainda respondendo essa tua pergunta que tu fez, mas quando a gente faz um processo aqui dentro, a gente passa muito pelo que tu falou agora, né? Atualmente a gente está bem mais maduro, né, nessa parte, mas a gente parece um problema, né? Aí esse problema, tá, temos que resolver. Geralmente a gente define isso numa reunião, tudo, beleza, vamos resolver isso essa semana. E geralmente vem agora aquela parte que eu fico responsável a entrevistar as pessoas, né? Eu chamo, é algo muito básico, é questão de chega a pegar um papel, chama na cozinha ali aqui da Integrare e converso com a pessoa sobre o processo, monto com ela às vezes na frente dela, para ver o que ela acha, ela dá sugestões, aí já fica mais rico, chama outra pessoa e tu vai crescendo alguma coisa, né? E aí depois monta esse processo dentro da ferramenta, apresenta pro pessoal, né? É isso, vamos testar? Vamos testar. E a gente geralmente já até coloca o nome do processo em beta, assim, para avisar que é algo que está no início, né? Mas o mais legal é que esse processo começa a correr e eu me distancio, essa é a parte que eu me distancio, porque eu não estou no operacional. Mas as pessoas aqui dentro, né, principalmente os gestores, eles estão tão próximos dessa cultura que eles já dão a sugestão, se fazer isso aqui, se botar mais uma fase aqui, vai ficar melhor para mim, já coisa. Aí, na hora, a gente conversa e resolve, bota aí, não vai prejudicar o cerne do projeto, né? A ideia central, a estrutura central, as coisas vão seguindo o mesmo fluxo, ou às vezes vai ter um passo a mais ou uma informação a mais naquele processo, mas as pessoas já vão dando essa sugestão e as coisas vão se consertando, né? E isso acontece, às vezes passa um mês se consertando, ou às vezes funciona durante o mês e depois, podemos mudar isso aqui, né? Então, o aprimoramento do processo não está concentrado numa pessoa só, é quase uma cultura, né? Perfeito, é isso mesmo. É até um dos pontos que eu tinha até anotado para no final ali, né, dar uma explanada, mas a cultura, o engajamento, isso é muito importante para que realmente a gestão por processos funcione nas empresas. Se não tiver o engajamento das pessoas, a cultura, né, não começar a virar cultura mesmo, e as pessoas não comprarem essa ideia, não vai acontecer isso que tu falou. E aí é onde as coisas começam a não funcionar ou não dar o resultado esperado. Então, engraçado que isso foi desde o início, né? Acho que sem querer foi uma das coisas que a gente mais acertou. Assim. Sabia que precisava de uma cultura de resiliência. Porque, vamos supor, quando iniciamos a empresa, eu vim de uma falência. Então, eu sabia o quanto a resiliência era importante para dar a volta por cima das coisas. Então, acontecia um problema, o problema aconteceu, fechou, é isso aí. Vamos melhorar, então, para que não aconteça o problema de novo. Mas não imaginou que isso impactaria tanto e tão positivamente na questão futura que viria da questão da aplicação dos processos. Mas isso dá pano para manga, esses assuntos de processo, né? A gente já fugiu aqui do roteiro. Essa pergunta mas isso que vocês comentaram, ele está muito relacionado com o terceiro ponto, que é propor melhorias, né, ao processo. Claro que a gente já foi lá para execução, para implementação também, né? Mas e o terceiro ponto ainda a gente está em mapeamento. Então, propor melhorias antes de automatizar os processos, né? Com base no desenho, naquilo que tu levantou, já trazer sugestões de melhoria. Mas a melhor coisa é isso, colocar em prática o que tu desenhou, né, para fazer o processo rodar. E é ali no dia a dia que você vai começar a identificar aí possíveis melhorias. E esses passos, eles são um ciclo, né? Sim. São um ciclo, né? Então, terminou o processo, está executando, volta de novo pro P1 aí, pro passo 1. Exatamente. Legal, cara. E o quarto ponto? Então, daí o quarto e o quinto ponto, a gente já está falando da implementação. De certa forma, a gente já comentou um pouco sobre isso, mas que está relacionado. Né? Então, o quarto ponto, o quarto passo, né, seria priorizar e automatizar. Então, priorizar. Por quê? Porque, normalmente, quando você começa a cavar, começa aí esse mapeamento, você vai identificando uma série de processos. Primeiro, tu não tem nem a consciência, às vezes, que a tua empresa tem processos. Aí, quando tu começa a ter a consciência, tu começa a ver que tem processo em tudo quanto é lugar. Tem processo no marketing, tem processo em vendas, tem processo no administrativo, no RH.
em todos os setores da tua empresa. Eu fechei um pedido, tenho que entregar o boleto para tal pessoa, é um processo. Exatamente. E normalmente são só a etapa inicial do teu processo, né? Depois começa todo aí o processo, né, de construção, né? Fazer um café é um processo. Como melhorar o processo de fazer um café? Agora até me veio algo na cabeça, até porque o saco para mudar essa cafeteira. Tem um livro do Vicente Falcone, é quase uma biografia do Vicente Falcone que eu li agora, e o exemplo que ele dava simples era um papel de como fazer um café. Tudo estruturado passo a passo de como tinha que fazer. Claro, isso já era o resultado de todos esses passos. Sim. Mas estava lá, esse é o exemplo mais básico. Dá para tu padronizar até as menores coisas. Mas normalmente na hora de treinar os usuários a modelar processo, é muito comum a gente utilizar coisas do dia a dia, porque fica mais fácil para a pessoa abstrair como mapear um processo. Então, por exemplo, a gente tinha que a gente usava muito lá na empresa que eu trabalhava, que era a fábrica de bolo. Então, o que tu precisa para fazer um bolo? Primeiro eu vou precisar desse ingrediente, depois desse ingrediente, depois eu pego todos esses ingredientes e misturo numa travessa, depois eu tenho que colocar no forno e por aí vai, né? Então, tem toda uma sequência. Fazer café, tudo tem um... Então, aí tu começa a abrir a mente para entender o que é processo. E tudo na vida da gente é processo, né? Então aí as coisas começam a ficar até um pouco mais claras, né? Questão de priorizar ali, automatizar, né? O que tu diz por priorizar, assim? Priorizar aí é identificar quais os processos que vão ser automatizados primeiro. Porque aí, como eu falei, tu começa a identificar muitos processos na tua empresa e às vezes fica até mais difícil de você entender por onde começar. Né? Aí eu acho que até vocês podem dar algumas dicas aí de como vocês fizeram para priorizar na Integrare. Mas lá, né, na empresa que eu trabalhava, a gente usava muito normalmente o processo principal, onde a empresa queria ter mais resultado, né, costumava ser processos operacionais mais importantes para a empresa. Ligados à entrega do produto. Ligados à entrega de produto, serviço, o que fosse agregar mais valor realmente. Então, eu indico começar por aí, mas também começar pequeno, começar com um processo menor. Então, sim, é legal começar por processos que vão dar mais resultado, mas também, às vezes, se tu começar por um processo pequeno, começa já a criar a cultura de processos. Então, eu faria da seguinte forma, né? Colocaria às vezes 1 ou 2 processos menores, até 3 processos menores, para começar a usar uma plataforma de automação de processos, visualizar o processo de forma mais simples, e aí sim começar a partir na sequência para os processos aí mais complexos. Um pouco mais complexos, né? Normalmente a operação ela é maior, né? E legal que tu falou vamos dar um exemplo os exemplos assim, pegar de surpresa é complicado. Mas vamos pegar um exemplo de processo simples para começar. Fechei o pedido, daí ganho no CRM, automaticamente abre uma solicitação de separação do produto lá. Isso tecnicamente seria uma coisa simples e que já quebraria esse ruído de comunicação de o vendedor tá ali atendendo, daí fechou o pedido, deu ok, legal, mas antes dele passar o pedido, porque tem que ser boca a boca até então, ir lá na expedição para passar o pedido, ele chega outro cara para ele atender. Aí ele atende o outro, esquece do pedido do outro, atrasa o pedido do outro e atrasa desse cara, daí gera estresse. Então, começar por esses pontos. Eu até comentei no outro podcast que a gente gravou sobre processos, que eu falei que para a nossa realidade assim, foi bem interessante, que eu vejo as empresas, né, pela experiência que a gente tem, das que a gente atende principalmente, e antes de trabalhar na Integrare já trabalhava com outras empresas, que sempre se divide em 2 grandes partes. Assim. Eu vejo que as empresas começam automatizando processo de vendas, depois automatiza o processo de entrega do produto
e depois começa a ramificar. Daí começa a haver mais importância, né, no processo. Eu vejo que sempre começa por esses 2 blocos, assim. Obviamente, eu estou falando da nossa realidade, do que a gente viveu, né? Então, automatiza o processo de vendas, automatiza a entrega do produto e depois começa a ramificar para compras, RH, financeiro. Essa visão que tu deu é muito comum. Eu acredito que boa parte das empresas seguiria nessa sequência. Mas até uma outra dica que eu dou é você tentar mensurar ou quantificar a quantidade de execuções daquele processo. Porque normalmente esses processos que tu mencionou, por isso que faz sentido o que tu falou, ele tem uma quantidade, você faz isso, a tua empresa, né, as pessoas da tua empresa, elas fazem isso muitas vezes por dia. Legal. Né? Legal. Quantas vezes tu faz isso no dia, Eduardo? Né? Executa esse processo de venda. Então, isso é o que eu acho que vai priorizar mais, né? Quais são os processos que eu mais executo? Porque assim, pensa comigo, aí independente se for um processo pequeno ou grande, se tu executa ele uma vez por ano, uma vez por semana, e já aconteceu da gente mapear processos que o cliente ia usar uma vez ou 2 vezes no ano, um fechamento, por exemplo, fechamento de semestre, um fechamento anual, que era um processo deles, que talvez não ia agregar tanto valor ao negócio. Né? Não estou dizendo que não deveria automatizar, pelo contrário, se é um processo, né, é um processo e tem várias atividades, eu acho que é importante, mas aí entra a questão da prioridade. E olha que legal a prática encontrando a teoria, né? Porque tu vê, tipo, a gente não quantificou o que era mais executado na empresa para daí criar aquele processo primeiro. Tipo, simplesmente aconteceu por um feeling, digamos assim. A gente notou, comercial, um problema comercial e operacional, assim, as 2 coisas que começamos por ali, assim, mas não porque ali tinha maior demanda de trabalho. Simplesmente, engraçado isso, né? E eu consigo olhar agora para trás e ver uns erros nossos, pensando assim, né? Eu consigo olhar e ver. Mas eu acho que no início a gente acertou acho que era comercial, contratos, né? É o processo inicial que a gente chama quando o cliente entra na empresa, né? O primeiro contato. E também a parte que são as campanhas, que são o nosso core, né? Que é o produto principal, vamos dizer assim. Acho que a gente começou com esses 4 ou 5 que eu falei, né? Exatamente. E eram esses, né? Era o que mais gerava trabalho para nós. Legal. Isso é um belo exemplo de priorizar, né? E que legal que se a gente tivesse feito dessa forma que o Emerson falou. Acho que a gente teria prioridade mais a campanha. As coisas acontecem como tem que acontecer. E o passo 5 ali. E o último, mas não menos importante, né? Acho que um dos mais importantes também, né? O passo 5 aí, então ele engloba, na verdade, não só uma coisa, né? Várias coisas, mas ele está muito relacionado com o PDCA, que é o ciclo de melhoria. Então, a partir do momento que você priorizou, automatizou o processo, no 5º passo você vai começar a simular, que o próprio Anton comentou, né? Do dia a dia, de colocar o processo para rodar, verificar a aderência dele, né? Então, se as pessoas estão aderindo, estão usando, está gerando o valor, né, para o trabalho das pessoas. Monitorar, então ficar acompanhando realmente, né, o comportamento da execução dele, e aí continuar melhorando e expandindo a automação. Aí tanto do processo que já foi feito, quanto de novos processos. O próprio Anton comentou, né, os 5 passos são um ciclo. E realmente, então você termina, né, o processo e volta de novo. Até porque tu começa avaliar, né, analisar de volta o processo atual da empresa. E aí propor melhorias e priorizar, automatizar, acompanhar. Ver se são os usuários-chave, ver se a execução é aquela mesma. Falando em simular, até a gente aqui, pra gente simulava, testava, né? Acho que simular ainda não é em um ambiente real, se for dizer no pé da letra. Mas para a gente testar, a gente trabalha com squads aqui, né? Então,
cada responsável de um setor cada pessoa de um setor fica responsável por um cliente, né? Então a gente geralmente selecionava 1 ou 2 squads e falava, vocês vão fazer esse processo agora aqui, dessa forma. Então as coisas não paravam, mas eles meio que eram os testadores beta, né? E aí a gente conseguia medir ali sem prejudicar o outro lá, né? Para não jogar para todo mundo. E aí a gente media ali o desempenho daquele, se funcionou. E, deu certo? Então expande para todo mundo. Aí a gente lançava de uma vez, né? Mas a gente simulava dessa forma assim que a gente faz aqui. Sim, não sei se é errado, isso a gente sabe, mas como não sendo pequena empresa? Porque a gente sabe que, vamos supor, o pequeno empreendedor tem que ser o diretor, tu tem que ser o CEO, tu tem que direcionar a empresa para frente, tu tem que estar junto nas vendas, estar junto no processo, pagamento, acompanhar, enfim, tu é várias frentes, né, que não é o correto, obviamente, só que tu vai conseguindo se desligar disso com o tempo, tendo pessoas do lado, confiando nelas e tudo mais. Então, a gente entra na questão do simular ali, a gente não simulou, de certa forma, o que tu falou foi perfeito, porque para simular parece muito o mundo... É um ambiente virtual. Controlado, vamos dizer assim. Não tá no ambiente real. Legal. E a gente não simulou, a gente aplicou. E a gente meio que mudou na marra, assim, sabe? Dava merda no processo, a gente ia lá, mudava. Tanto que lá no início, quando começou essa cultura de mudança... Eu me lembro que, não sei se tu estava nessa reunião, que deu merda com o cliente e não era um cliente fácil de lidar, né? Mas é que eu falei aí que a gente vem acertando sem querer na cultura, né? Porque deu merda com o cliente, aí sentamos, eu estava junto, sentei para conversar com todo mundo e começaram, né? Porque o cliente isso, porque o cliente aquilo... porque o cliente não sei o que, porque o cliente, eu esperei todo mundo falar, e eu falei, cara, desculpa falar, tô cagando pro cliente. Não no sentido literal, obviamente, eu falei, eu não quero saber o do cliente, o que o cliente errou ou deixou de errar, eu quero saber o que a gente podia fazer de diferente para corrigir esse processo. Entende? Então a gente, na hora que tu fala de simular aqui, a gente fez muito isso na prática, sabe? Até porque a gente não tinha tempo para validar o processo. E o melhor da cultura, dos processos de ter, que eu acho, é que não existem pessoas erradas. Existem pessoas que ou não executaram o processo, ou o processo está errado. Então, o erro, a gente sempre, se acontece alguma coisa, a gente não vai atacar a pessoa. A gente não vai atacar ninguém, a gente vai atacar o processo, né? E aí melhorar, né? Já fica até desprendida, a pessoa fica desprendida com medo de executar, né? Com medo de fazer. Se a gente vê, a gente vai atacar o processo. Acho que isso entra muito na questão da cultura mesmo, de deixar as pessoas também cientes disso, porque senão o cara vai achar, deu errado ou deu merda, né? Como o Du falou. E aí o cara vai, às vezes, tentar empurrar para debaixo do tapete, ou contornar, ou não avisar que deu problema. Mas, e se isso, lá no começo, já quando começa esse processo de implementação, as pessoas elas são informadas, como provavelmente foi o que vocês trabalharam, né, com a equipe, que vai dar problema, tem que ser ajustado e a gente não está aqui para achar culpado. A gente está aqui para identificar qual foi o problema e corrigir para não ocorrer novamente, né? Então, eu acho que essa é uma das dicas valiosas aí, acho, do nosso... Mas não puxando farinha pro saco, mas eu sempre puxei as broncas no início, né? No sentido de dava erro no processo, eu não deixava o cliente castigar a equipe. Eu sempre puxava o erro pra mim. Sempre teve um... A gente cuida, tem muito... Não é que tem... A gente filtra muito o que passa para chegar no colaborador. Porque, querendo ou não, às vezes o colaborador precisa sentir o peso, às vezes, de um erro ou de um erro de um processo, para ele entender que... Sim. Mas que não era na época, né? Que era tudo meio... Eu acho que aí a gente já começa a entrar também no assunto de liderança, que daí talvez seria para um outro ApoCast. Mas... Não, vamos pro próximo.
Bom, então, na verdade, assim, o quinto item, então, é isso, né? A parte de simular, verificar, monitorar. E aí, para você verificar, monitorar e conseguir validar, né, se realmente gerou valor, aí é onde indico muito a implementação de KPIs, que nada mais é do que indicadores de performance. Né? O que é um KPI? É um indicador de performance. É saber se aquele processo ou a automatização daquele processo está gerando ganho realmente, né, na operação. Eu acredito que, se fosse falar, tem vários exemplos aí, né, mas desde empresas pequenas, como até a empresa do meu pai, né, a gente já conversou, que eles faziam, né, os pedidos em bloquinhos de papel, e isso era muito comum. Claro que as empresas já melhoraram muito ainda isso, né, mas quando a gente passou o processo de cadastrar orçamentos, de cadastrar solicitações por um sistema, automatizou isso, o ganho na operação foi muito grande. E como que a gente mede isso? Quantidade de tempo para executar aquela tarefa, quantidade de tempo para consultar, né, o resultado, os indicadores em si, e aí é onde entra os KPIs. O KPI você coloca uma meta, né, o que você quer ter ao final da implementação de um processo. Então, eu não sei se na época vocês chegaram a avaliar dessa forma, mas eu tenho certeza que hoje vocês conseguem ver, né, qual foi o ganho de performance, o quanto produtivo vocês conseguem, mais produtivos conseguem ser agora também com automação, né? Entregar mais resultado. Hoje, antes não, mas hoje no início do processo eu já penso assim, no começo do processo que tu está explicando aí, dos 5 passos, eu já estou pensando, lá na frente, o que eu vou monitorar, né? Qual vai ser o indicador? Então, eu já estou pensando no indicador que eu vou ter lá na frente. O que isso... Até melhor assim, eu vou montar esse processo porque ele vai me gerar esse indicador aqui, ó. Eu sei que esse indicador eu consigo medir bem a produção, sabe? Isso até é uma coisa... Foi legal ter comentado isso, porque, na verdade, essa dica do KPI, ele tinha que estar lá no passo 1. Tá? Até me corrigindo aqui, porque é justamente isso que tu falou. Antes de implementar um processo, já tem que pensar nessas métricas, né? O que ele vai me dar de retorno após a implementação. Tem que ter meta. Legal. A gente coloca então, o áudio do Falcone. Eu acho que dava tem que botar o áudio do Falcone aí, Marcelo. Tem que ter meta. Eu acho que a gente brinca com a questão do Falcone, mas é uma pessoa que a gente admira demais, assim. Demais mesmo. Inclusive seria uma honra para conversar com ele, né? Massa. Então, eu acho que é um assunto que daria bastante coisa aí para a gente discutir. Eu acredito que mapeamento e automação de processos, como tu comentou, a gestão, né? A gestão de processos, né? Isso aí, a gestão por processos, né? O mapeamento, a automação é a forma de melhorar os processos, né? Mas depois que tu mapeia e automatiza, é a forma com que tu consegue gerir, né? Gerenciar a tua empresa através de processos. Legal. E trazer esse contraste do que tu viveu, que tu aprendeu muito aplicando no sistema, né? Que é o mundo perfeito, né? Porque perfeito eu digo no sentido de já tem que estar ali rodando, tipo, tu constrói bonito já, por mais que não seja o perfeito, o resultado ideal, tu constrói bonito. Tipo, a gente não construiu bonito no início, misericórdia, né? Não. Mas assim, e quanto a isso também tu pode ficar tranquilo, porque mesmo a gente que tem experiência e juntando os key users, mesmo assim o processo ele nunca vai ficar 100%. Sempre que você aplica vai ter que ajustar, vai ter que corrigir, né? Então... E o que é que tu deixaria de bônus aí pro pessoal para utilizar, né, na aplicação dos seus processos? Porque a gente sempre fala, cliente que até nas reuniões comerciais os clientes vão estar ouvindo esse podcast, e os futuros clientes também, a gente sempre fala assim, a gente quer que o cliente entre na empresa
E não só pelo marketing e pelas vendas, que é o nosso core. A gente implementa processo de vendas através da internet e construção de campanhas e tudo mais, ajuda o cliente na automatização do processo funil de vendas, mas além disso que ele pegue essa energia. E quem cliente está ouvindo que já teve o atendimento feito por mim, a gente fala muito disso de estar no nosso checklist ali do comercial de coisas que tem que falar. É muito legal mostrar para o cliente como a gente trabalha. Eu acho que isso traz bastante valor, ainda mais quando tudo se demonstra organizado. Exatamente, e a gente tenta que o cliente pegue essa energia também, porque a gente sabe que o resultado dele é a retenção dele conosco, é o aumento do nosso LTV, mas a gente sabe que a gente não consegue fazer isso sozinho. A gente precisa do esforço do cliente e da operação dele redonda. Então a gente sempre acaba forçando, no bom sentido, ele tem que pegar essa sinergia, tem que ter essa energia de melhorar processo, de entender de processo, de entender que tua empresa só vai conseguir escalar se tu tiver processo. Se não, esquece. Porque a gente traz o lead para ele, né? Depois disso, a operação vai acontecer toda dentro da empresa dele. E a gente sabe que um lead bom e um processo ruim para captar esse lead não vai dar resultado. Exatamente. Então, a gente precisa estimular o cliente. Uma venda única de um produto bom, se tu tiver um custo de aquisição muito caro, vai te gerar prejuízo na primeira venda. Se tu tem uma entrega ruim por causa do teu processo interno, muito provavelmente tu não vai vender uma segunda vez, aonde tu está tendo prejuízo. Que é aquelas velhas empresas que dizem, eu vendo, mas não vejo dinheiro. Entende? Então, é mais ou menos isso daí. Manda os bônus. Tá, bom, eu anotei alguns pontos. Alguns a gente já falou, né, durante o próprio podcast, mas assim, o principal, né, o que eu gostaria, né, de falar, assim, eu acho que, assim, um dos pontos é não contratar uma consultoria especializada. Eu acho que sim, as empresas... São os erros que as empresas cometem? Isso. Alguns dos erros que eu anotei aqui, né, como bônus, que eu acho que são dicas que as pessoas podem se atentar, né, o empreendedor ou a pessoa que estiver ouvindo a gente, pode se atentar para não cair nesses problemas que são comuns, né, na implementação de processo. Então, não contratar uma consultoria especializada. Quer dizer que é obrigatório contratar? Não. Se você tiver alguém dentro de casa que conheça bastante de processo, que consiga, né, tenha capacidade, show, mas não é a maioria da realidade né, das empresas. Contratem a Integrare. Exatamente. Então, contrata a Integrare, que com certeza eles vão ajudar vocês aí na parte de mapear os processos voltado, né, para comercial. Performance de vendas. Performance de vendas. Aí um outro ponto, a preparação dessas mudanças, né, da implementação de processos na cultura, né, nos colaboradores, treinar, engajar, explicar para eles como vai acontecer, quais os resultados esperados. Metodologia, né, então usar o fluxograma, design think, desenhar na parede, usar alguma ferramenta, algo visível para o mapeamento do processo, para que as pessoas consigam entender, né, o processo, consigam visualizar. Então, assim, às vezes não estabelece meta. Então, a gente falou de KPI, então fica difícil às vezes lá mas o que eu queria ter como resultado nesse processo? O que a empresa, né, ou a pessoa espera com a implementação desse processo? Reuniões periódicas, então aquilo que a gente falou do ciclo PDCA, então reuniões periódicas para avaliar, para dar manutenção dos processos que já existem, que já foram implementadas. E também, às vezes, não utilizar uma ferramenta para centralizar os processos. Não quer dizer que você precisa ter a ferramenta mais top do mercado, ou a X ou a Y a Z, mas é importante centralizar num único lugar, uma única ferramenta, porque senão os processos ficam soltos. Para fazer tal solicitação tu manda um e-mail, para fazer tal solicitação tu entra lá no nosso site e fica tudo... Manda pelo WhatsApp. Manda pelo WhatsApp, e aí quando tu vê tem
N formas de startar, né, de processos, mas na verdade eles não centralizam em um lugar. Não quer dizer que não possa solicitar pelo WhatsApp, mas isso tem que conciliar num único lugar para gerenciar. Né? Eu comentei ali no último podcast que a gente fez sobre processo que a gente tem hoje uma ferramenta que é uma ferramenta central, e essa ferramenta comunica com todas as outras ferramentas que a gente utiliza, seja o WhatsApp, seja a nossa de comunicação interna, seja com fluxo de automação de e-mail, né? Seja com lead que vem do site. Então tudo está no centro e todas as ferramentas, as outras, comunicam com essa. Então tudo passa por essa. Show. E principalmente tudo gera dado. Todas as ações geram dados. E centraliza os dados, né? Isso. Porque aí você consegue medir. Isso. Porque se você tem um processo que ele é todo feito pelo WhatsApp, por exemplo, às vezes se ele não tem essa integração, você não consegue medir, né, junto as informações. Então, esse seria, eu acho que, um dos últimos pontos. Que aí tu conseguir a gestão por processos, né? Se tu conseguir fazer isso. Exatamente. E aí fechando, né, aí as dicas aí, eu acho que conciliando tudo isso é onde você consegue realmente ter a gestão por processos aí na sua empresa. Caiu um lead. Cara, é isso aí, massa. Eu gosto muito de processo, sou suspeito a falar. Não sou tão ligado a tecnologias quanto vocês são, mas sempre estou presente na construção dos processos. Só não sei fazer as loucuras, né? As loucuras ali das telas pretas. Integração. Mas isso é uma coisa legal para que os CEOs, para que os diretores, para que os donos de empresas entendam que tu não precisa entender de código para ser um bom gestor de processos, de projetos e tudo mais. Ou para automatizar eles, né? Existem ferramentas no mercado, aí vai existir mais também, uma ferramenta boa. E vocês estão loucos para dar um spoiler, né? Ferramentas que elas são chamadas ferramentas que a gente pode chamar de no-code, né? Que não tem código e tu consegue automatizar e eu resumo isso numa palavra: velocidade. Muita velocidade dentro da tua empresa. Tu não precisa falar mandar um e-mail ou falar diretamente com a pessoa, não precisa levantar da mesa. As coisas correm fluidamente, né? Como uma cachoeira. É isso aí, agradeço a participação dos dois, Emerson, Anton, sócios, cofundadores da É isso aí, galera, espero que tenham gostado. Curte, compartilha, toca o sininho, faz aquelas coisas lá e até o próximo. Falou! Valeu, até mais. Tchau, até.